Shalom, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Obrigado Pai, obrigado Pai por mais um dia, por essa obrigado pela vida dos meus filhos, pelos teus cuidados Pai. Pai, eu peço a Ti hoje Pai, que o Senhor dê aos meus filhos força espiritual, vida emocional e amor pela Tua presença, Pai. Papai, eu apresento a Ti a vida dos meus filhos, Pai. E eu me coloco diante de Ti com profundidade, pedindo que em 2026 o Senhor desperte neles um amor tão grande pela Tua presença, que nada neste mundo seja capaz de substituir, Pai. Pai, que haja intimidade espiritual neste ano, Pai. Pai, que os meus filhos experimentem este ano um nível de intimidade contigo que eles nunca viveram antes, Pai. Que eles descubram a doçura da Tua presença, a alegria da Tua comunhão, a paz que vem do secreto contigo, Pai, a força que nasce da oração, a maturidade que brota da palavra e a sensibilidade que se desenvolve com o Espírito Santo, Pai. Pai, a Tua palavra diz em Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, que os meus filhos venham viver um despertar de uma fome genuína espiritual, Pai. Uma fé pessoal, um amor despertado, uma sede espiritual, Pai. Pai, eu sei que ninguém nasce amando a Tua presença. O Espírito Santo que nos desperta para isso, e é isso que eu peço, Pai. Desperta o coração dos meus filhos, Pai, por um amor profundo a Ti. Desperta neles fome espiritual, Pai. Desperta sede, Pai, da Tua presença. Desperta interesse em Ti, Tua palavra, no Espírito Santo. Desperta uma curiosidade saudável, Pai. Desperta a alegria de estar contigo. Que a fé deles não seja uma fé herdada apenas de mim, mas que seja uma fé viva, genuína, pessoal e profunda, Pai. Pai, em 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Pai, que esse despertar, Pai, venha na vida dos meus filhos, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor dê aos meus filhos essa força espiritual, porque eu sei que a vida traz batalhas, Pai. A idade, Pai, não importa, Pai. Pai, em todas as fases, o Senhor sabe, a vida espiritual determina a vitória ou derrota, Pai. Avanço ou retrocesso, firmeza ou queda. Por isso eu peço, Papai, fortalece o espírito dos meus filhos, Pai. Que eles sejam fortes por dentro, mesmo que sejam sensíveis por fora, Pai. Que eles sejam maduros nas decisões espirituais, mesmo que ainda estejam amadurecendo em tantas áreas da vida, Pai. Pai, que eles sejam firmes na fé, mesmo vivendo em um mundo que tenta diluir valores e destruir verdades, Pai. Por isso a Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, Pai. É aí que eles vão conseguir viver as verdadeiras vitórias, Pai. É aí, Pai, que eles vão encontrar convicção e discernimento espiritual, Pai. Pai, eu oro, Pai,
para que meus filhos tenham convicção espiritual, que eles saibam no que acreditar, que eles não sejam levados por cada opinião que houve, que eles não sejam influenciados por ideias contrárias à tua palavra, que eles não se confundam com discursos bonitos, mas vazios, papai. Que eles tenham um discernimento para reconhecer o que vem do Senhor, o que é da alma e o que é engano, Pai. Pai, que eles saibam no que acreditam e não sejam levados por aquilo que ouvem, Pai. Que eles tenham discernimento aguçado e proteção contra enganos, Pai. Pai, em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem, Pai. Que os meus filhos façam isso, Pai, em espírito, Pai. Pai, que o amor profundo pela Tua palavra, Pai, brote na vida dos meus filhos, Pai. Eu oro, Pai, para que meus filhos amem a Tua palavra. Que eles tenham prazer em ler a Bíblia, que eles se encantem com as Escrituras, que eles entendam a história, que eles recebam revelação de Ti, Pai. Que eles tenham luz, entendimento e discernimento, Pai. Pai, coloca no coração deles, Pai, aquela curiosidade pura que se encanta com cada história bíblica, Pai. Dá a eles, Pai, a vontade de entender, refletir, aprender e discutir sobre a Tua verdade. Desperta neles, Papai, a paixão por estudar, crescer, se aprofundar e buscar a Tua sabedoria na palavra, Pai. Pai, dá a eles maturidade espiritual para aplicar a Tua palavra na vida, Pai, no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões importantes, Pai. Pai, Salmos 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, Pai. Que a Tua palavra seja lâmpada para os pés deles e luz para o caminho deles, Pai. Que 2026, Papai, seja um ano em que a Bíblia não seja apenas um livro, mas um alimento, uma direção, uma âncora, uma base firme, em nome de Jesus, Papai. Papai, que os meus filhos tenham uma vida de oração constante, Pai. Oro para que o Senhor desperte nos meus filhos a vida de oração, Pai. Que eles orem em secreto, que eles orem no dia a dia, que eles orem antes de decisões, que eles orem quando estiver triste, que eles orem quando estiverem alegres, Pai. Que eles orem quando forem tentados, Pai. Que eles orem quando estiverem perdidos, Pai. Ensina-os, Pai. Ensina-os a conversar contigo, Papai. Ensina-os a confiar que o Senhor sempre os ouve. Ensina-os a não ter vergonha da fé e falar contigo sobre tudo, mas tudo mesmo, Papai. Pai, 1 Tessalonicenses 5,17 em diante diz: orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. 19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, Pai. Pai, que eles vivam uma vida de oração, Pai, com sensibilidade ao Teu Espírito, Pai, reconhecendo a Tua voz, Pai. Que eles reconheçam a voz do Espírito Santo em seu coração, Pai. Que eles tenham direção divina, sentindo quando o Senhor está direcionando seus caminhos. Pai, que eles tenham alertas espirituais nos seus corações, Pai, percebendo quando está sendo alertado sobre perigos, Pai. Pai, que eles recebam de Ti correção amorosa, Pai,
sentindo quando está sendo corrigido por Ti por amor, Pai. E consolo divino, Pai, reconhecendo quando estão sendo consolados pelo Espírito, Pai. Pai, em Mateus 16:13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Pai, o Teu Espírito guiará meus filhos em toda a verdade, Pai. Pai, traz sustentação nos momentos difíceis deles, Pai. Momentos que a fé parece pequena, momentos em que o coração pesa, momentos em que a oração não sai, em momentos em que a presença Tua parece distante, Pai. Sustenta-o, Pai. Não permita que eles desistam nesses momentos. Pai, mantenha a chama deles acesa, não permita que eles se esfriem espiritualmente, Pai. Mantendo sempre próximo, Pai, não permita que eles se afastem da Tua presença, Pai. E, Papai, mostra a Tua presença para os meus filhos, Pai. Não deixe que eles pensem que o Senhor os abandonou, Pai. Pois o Senhor nunca abandona os Teus, nós sabemos disso, Pai. Pai, Salmo 23:4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Mostra a eles, Pai, mesmo nesses dias silenciosos, que o Senhor está perto. Mostra que fé não é sentimento, é convicção, Papai. Mostra que o Senhor, Papai, não os deixa só por um minuto, Pai. Fortalece-os para que os momentos difíceis não apaguem essa chama, Pai, de amor por Ti, Papai. Traz libertação, traz restauração espiritual, Pai. Arranca raízes, Pai. Que toda raiz de incredulidade seja arrancada do coração deles, Pai. Leve-os a vencer as dúvidas, Pai. Que toda dúvida persistente seja vencida pela verdade, Pai. E restaura a força dos meus filhos, Pai. Que todo enfraquecimento espiritual seja completamente restaurado, Pai. Pai, João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu oro, Pai, para que toda raiz de incredulidade seja arrancada na vida dos meus filhos, Pai. Pai, traz proteção contra as distrações na vida deles, Pai. Eu oro, Pai, pelo tempo roubado, Pai, distrações que tiram tempo de devocional e afastam da Tua presença, Pai. Pai, eu oro por atenção dividida, Pai, na vida dos meus filhos, Pai. Distrações que roubam a atenção de Ti e ocupam a mente deles, Pai. Eu oro por excesso digital, Pai. Excesso de telas que não deixam espaço para aquilo que é espiritual, Pai. Agenda sobrecarregada, Pai. Excesso de atividades que impedem momentos com o Senhor, Pai. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46:10, Pai. Pai, aquieta o coração dos meus filhos, aquieta a alma deles, Pai. Guarda os meus filhos de excesso de atividades, Pai. Pai, de telas, de comparações, de ruídos, de ansiedades, Pai. Pai, que eles tenham tempo para o Senhor, Pai. Tempo de qualidade, tempo de alimentar a alma, tempo que realmente alimenta a alma deles, Pai. Tempo que fortalece o espírito, Pai. Pai, que eles tenham comunidade de fé saudável, Pai. Pai, eu oro, Pai, também pela vida espiritual deles, na comunidade da fé, Pai. Que eles sejam conectados a um ambiente saudável, bíblico, seguro, cheio da presença do Espírito Santo, cheio do Teu amor, Pai. Pai, que meus filhos tenham líderes inspiradores, Pai. Que eles tenham os líderes que os inspirem e os guiem com sabedoria e amor, Pai. Pai, que nos relacionamentos eles tenham pessoas edificantes, Pai.
pessoas que edifiquem e fortalecem a fé deles, Pai. E que haja uma comunhão verdadeira nos relacionamentos deles, Pai. Que eles tenham comunhão que fortalecem e companheiros de jornadas espirituais, Pai. Livros, Pai, de ambientes espirituais manipuladores, secos e confusos, Pai. Livros de doutrinas estranhas, ensinamentos enganosos, Pai. Que tudo que parece espiritual, mas não tem vida, Pai. Livre eles, Pai, do engano, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42, que eles vivam realmente a verdadeira igreja, Pai. Pai, que haja obediência, que haja santidade na vida dos meus filhos, Pai. Que eles aprendam a dizer sim para o que vem do Senhor, Papai. Que eles aprendam a dizer não, Pai, para o que os desvia do caminho do Senhor, Pai. Pai, que eles tenham liberdade verdadeira, Pai. Se sentir livres por viver a verdade, não preso por mandamentos, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que meus filhos cresçam em obediência, Pai. Fortalece a fé dos meus filhos, para que eles encontrem desafios espirituais com coragem, Pai. Dá aos meus filhos, Pai, coragem espiritual, Pai. Que eles não temam o inimigo, nem se intimidem diante das batalhas, Pai. Que eles tenham resistência ao pecado, Pai. Que eles não se percam em tentações, nem se sujem ao pecado por fraqueza, Pai. Que eles tenham firmeza e convicção de quem eles são no Senhor, Papai. Que eles tenham postura, santidade, firmeza e convicção espiritual, Pai. Reviste-vos de armadura, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11, Pai. Pai, eu declaro, meus filhos estão revestidos com a tua armadura, Pai. Pai, que haja pureza de coração neles, Pai. Pai, que eles desejem a santidade, que eles se afastem do pecado, não por medo, Pai, mas por amor ao Senhor, Papai. Pai, eu oro para que eles tenham um olhar puro, Pai. Guarda o olhar deles, de tudo que contamina, Pai. Pensamentos santos, Pai. Guarda os pensamentos deles da impureza, Pai. Desejos corretos, Pai. Guarda os desejos deles para que sejam santos, Pai. Corpo-templo, Pai. Guarda o corpo deles como teu templo, como o templo do Espírito Santo, Pai. E traz na vida dos meus filhos mente renovada, Pai. Guarda a mente deles com pensamentos puros. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, desperta na vida dos meus filhos o teu chamado, o teu propósito, Pai. Pai, eu oro pelo ministério que o Senhor tem dentro deles, Pai. Porque todo filho teu tem um chamado, Pai. Talvez ele ainda não se dê conta, talvez ele ainda não saiba o que é. Talvez ele ainda não tenha consciência, mas tu sabes, Papai. Tu tens um propósito, tu tens um destino profético na vida dos meus filhos, tu tens um plano perfeito, Pai. Pai, que dons sejam ativados na vida dos meus filhos, Pai. Sejam ativados, sejam desenvolvidos, Pai. Pai, que talentos sejam despertados, Pai, talentos espirituais, Pai. Sejam despertados e usados, Pai. Pai, que a sensibilidade ao Espírito aumente, Pai.
que a voz deles seja usada para abençoar outras pessoas, Pai. Pai, que eles tenham vozes que abençoam, voz que abençoa, Pai. Mãos que consolam, Pai. Que as mãos deles sejam usadas para consolar, Pai. Coração que ama, Pai. Que o coração dos meus filhos, Pai, seja usado para amar, Pai. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai, eu oro, Pai, para que esse ano seja um ano de despertar espiritual na vida dos meus filhos, Pai. Oro para que eles sejam luz no mundo, Pai. Que eles sejam referência, que eles sejam um instrumento teu, que eles sejam um testemunho vivo, Pai. Senhor, guarda a integridade espiritual dos meus filhos, Pai. Que eles sejam o mesmo no público e no secreto, Pai. Que eles tenham vida verdadeira contigo. Não a aparência de espiritualidade, Pai. Referência, Pai. Que eles sejam exemplo de fé aonde eles estiverem, Pai. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, Mateus 5,14. Que eles amem o Senhor com profundidade, não por obrigação, não por tradição, não por pressão, mas porque eles descobriram a beleza da tua presença, Pai. Pai, eu faço uma declaração profética para o ano 2026 na vida dos meus filhos, Pai. Maturidade espiritual, ano em que eles crescem e amadurecem na fé. Identidade fortalecida, o ano em que a identidade deles em Cristo se firma. Relacionamento profundo, Pai. Um ano de intimidade real com o Espírito Santo, Pai. Intimidade real. Um ano de comunhão genuína e profunda com o Senhor, Papai. Constância devocional, Pai. Um ano de disciplina e consistência espiritual, Pai. Um ano, Pai, onde eles viverão uma fé firme, uma convicção, Papai. Um ano em que a fé se torna inabalável, Pai. Pai, eu entrego, Pai, o espírito dos meus filhos nas tuas mãos, Pai. Eu te entrego, Pai, a parte mais preciosa deles, Pai, o espírito, Pai. E declaro profeticamente, Pai, 2026 será um ano em que o Senhor falará com eles e eles te ouvirão, Pai. Um ano em que eles obedecerão a Ti, um ano em que eles crescerão espiritualmente, um ano em que eles florescerão espiritualmente, um ano em que eles viverão experiências profundas contigo, um ano face a face com Cristo, um ano que eles serão fortalecidos, consolidados e estabelecidos na fé em Cristo Jesus, Pai. Pai, Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Tu és o Deus que começou na vida dos meus filhos, Pai, a boa obra, e o Senhor é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, amém, amém. Pai, 1 Tessalonicenses 5,24 diz, fiel é os que vos chama, o qual também o fará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor o chamou, Pai. E o Senhor fará na vida deles, Pai.
É isso que eu oro e eu declaro na vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, querido. Graças por existirem. Eu os abençoo em nome de Jesus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Eu sou o pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço e eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.